Olá, você que está aqui na BMC News, no programa Sou Bem-Sucedido, nosso encontro semanal. Hoje sempre traz um convidado aqui para inspirar você e dizer para você que é o seguinte, é possível nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida e principalmente a gente acreditar que você é capaz e que você pode realmente encontrar esse sucesso. Mas hoje, olha só, eu estou recebendo aqui nada mais nada menos, daqui a pouco eu falo o nome dele, ele escreveu esse livro Atleta Corporativo, como o esporte molda grandes líderes. Quero saber um pouquinho mais sobre isso. Aqui também tem toda uma ficha dele, vou falar daqui a pouquinho mais do livro. Ele é CEO, para a América Latina da Exadel, que é uma empresa global de consultoria e desenvolvimento de software. Aqui está o livro dele, a gente vai falar um pouquinho também. E estou recebendo aqui hoje nada mais nada menos que César Kottait. Falei certo, César? Certíssimo. Bem-vindo, que bom ter você aqui. Obrigado, super honrado aí com o convite. Que legal. César, saiu agora esse livro? Faz menos de um mês. Menos de um mês. Lançamento na Livraria da Vila, do Shopping JK. Que legal. Sucesso. Meu dedo ficou em carne viva aqui, de tanta dedicatória, mas foi assim, um momento de muita emoção. Senti todo o carinho do pessoal que compareceu e dos grandes executivos que tiveram comigo aí nessa jornada do livro, que eu convidei para exporem suas histórias e seus insights. Sim. E como é que começou essa vida de atleta e também do mundo corporativo? Como é que começou essa vida de você unir esses dois? A minha trajetória, ela começou com brincadeiras, Uhum. Então, eu vendia bugigangas na casa dos meus pais, para os vizinhos, ou quem passava na rua, eu engraxava sapato dos Já tinha essa mente empreendedora desde pequeno? Eu tinha uma mente empreendedora, mais que tudo, eu tinha uma vontade de produzir. Produção. Então, a minha vida não começou com um cargo ou com um currículo fantástico, Ele começou com muita vontade e despreparo para o que estaria por vir aí pela desafios da minha trajetória. Uhum. Eu fui criado dentro de um ambiente de educação, Então, meu pai médico e professor, minha mãe uma professora apaixonada pela sala de aula. Eu, sem querer, adquiri isso deles, essa vontade de estar com uma lousa e um giz, mas não dentro de uma sala de aula, e sim mostrando e ensinando e motivando as pessoas através das minhas decisões, do meu propósito, da maneira de liderar. Entendi. E como é que nasceu esse livro? Quando você quis... Você tem um livro anterior, não é isso? Exato, Pilares do Sucesso, aí que eu expus as principais competências que eu acredito são mais importantes para ter uma chance maior de sucesso. E depois veio esse aqui, que é o meu queridinho, que uniu o que eu acredito que o esporte contribui para a nossa vida e principalmente para a nossa carreira. E eu te perguntei desse livro agora, vou te explicar por quê. Porque quando você começou a falar da sua trajetória, quando você falou desse livro aqui, seus olhos brilham. Então, eu acho que o livro fala muito sobre você também e sobre aquilo que você construiu na tua vida, Então, o que é mais legal quando a gente constrói um sucesso baseado no que a gente acredita. Então, provavelmente o esporte também ele tá ligado lá na sua infância, como estava também quando você falou. Eu produzia, eu vendia as coisinhas e tal, Então, esse livro ele nasceu de um sonho daquele menino lá de trás. Ele é, vamos dizer assim, ele é o sinal de algo que veio da sua infância, do seu passado? Então, nasceu de um menino um pouco diferente da maioria, que tinha o esporte no coração. Amava fazer esporte, mas só fui descobrir o poder disso mais para frente. Então, tive uma infância muito boa, com uma família bem estruturada, de classe média. A educação, principalmente o ensino fundamental, e o ensino médio, que seria o nosso ensino básico, eu era uma pessoa mais introvertida, não me adaptava à maneira do ensino da época, que era muito professor fala e você escuta. Você era imperativo? Bastante. Eu mudei de escola algumas vezes, até me achar. É mesmo? Eu até consegui me formar. Sim. E aí consegui entrar na faculdade, na faculdade eu me transformei, Eu acho que foi uma reviravolta. Eu fiquei mais extrovertido, até mesmo para conseguir transpassar esse desafio do ensino superior. Tive que ser muito resiliente, De novo, ainda tinha essa essa dificuldade quando um professor vinha com metodologia muito
muito voltada à decoreba, que a gente chamava na época, mas eu me encontrava e conseguia me superar e ser muito bem sucedido nas aulas que eram mais voltadas a raciocínio lógico ou a parte analítica. Você fez o quê na faculdade? Eu fiz administração de empresas, depois eu fiz ciências contábeis. Que legal. E aí na pós-graduação, né, foi o shift que eu tive que fazer até para poder me posicionar para o mercado de trabalho. Eu fui fazer uma pós-graduação fora, voltei, fiz MBA aqui no Brasil, fiz algumas extensões fora também. Foi aí que, na verdade, o ensino me trouxe vantagens aí competitivas em cima de conhecimentos e técnicas, né? E aí foi onde eu vi que, assim, quando eu comecei minha carreira, o que me baseou mesmo foi esporte, por isso Sim. E o que é interessante, né, César? Porque, assim, quem olha nas suas dificuldades da escola, que nem você falou, eu também repeti 3 anos, fui expulso de 3 escolas, né? Nasci com TDAH, transtorno de déficit hiperativo. Então, e às vezes as pessoas nos olham lá atrás e nos veem e falam assim, é a mesma pessoa, né? Tipo, porque, e isso é importante, né? A gente não deixar de acreditar na gente e que a gente possa ir em frente e às vezes não dar ouvido para as pessoas, que é aqueles que adoram nos desanimar, né? Porque deve ter acontecido com você também. Exatamente. Então, assim, acho que o teu sucesso vem muito daí, né? Acho que de criatividade, você teve que se reinventar e se posicionar para chegar onde você chegou aqui. Uhum. E eu escuto muitas histórias assim de altos executivos, é muito comum, né? Aquela pessoa imperativa, TDAH, mudou de escola, não se adaptava ao ensino da época e tudo mais. Recentemente mesmo tive essa conversa com um cara de muito sucesso, né? E você começa a ver que é um padrão, né? Sim. Eu acho que criatividade vem daí, necessidade de se desenvolver mais do que os outros, né? Por uma força maior para poder chegar lá, né? Uhum. É bem interessante. E aí, você também comentou da parte desmotivadora, né? Uhum. Eu tive uma, não chegou, só chegou para mim depois, mas uma professora no ensino fundamental chegou para minha mãe e falou: tira ele da escola, ele não nasceu para estudar, põe ele para trabalhar, não serve para a vida acadêmica. Chegou e falou isso para... Imagina sua mãe receber essa informação e não passar para você, segurar a bucha e ela sendo professora ainda, né? Ela segurou e deu um jeito de me ajudar também, né? Então, ela até como professora, peraí, vamos ver uma maneira que ele se adeque e consiga adquirir os conhecimentos necessários para evoluir dentro da educação. Sim. E quando você escreveu esse livro aqui, você colocou... Tem vários coautores aqui, o livro, é isso? São participações especiais, né? Tá. Então, são 16 grandes executivos que contribuíram com suas histórias, alguns insights para capítulos específicos e que trazem muito conhecimento e muito aprendizado em cima do como o esporte foi importante ou é importante para a vida deles e para a carreira deles. Tem alguma aqui em especial que você gostaria só de dar um spoiler? Difícil, assim, vou te falar, eu aprendi muito com eles. A ideia era ter 5 participações especiais, acabou indo para 16. Por que 16? Porque eu fui conversando com essas pessoas e cada uma delas brilhava o olho e me mostrava que, olha, de 6 foi 16. Não consegui parar, foi indo. E aí eu tive que reescrever o livro, porque como é que vai caber 16 histórias no livro? Não, peraí, vamos diminuir, vão ser algumas histórias, vamos dividir por tipos de histórias, vamos pegar um capítulo aqui que de repente eu não sou a melhor pessoa para falar, exemplo, diversidade e inclusão, vamos colocar uma pessoa que realmente vive isso, né? Aqui dentro. Então fui encaixando isso para deixar uma coisa super dinâmica, dando uma parte muito motivacional para o livro, porque ele nasceu da ideia de ser didático, né? Então lá as competências, habilidades, como é que você desenvolve ele é prático. isso, ele é prático, né? Ele é motivacional, ele é didático e depois ele mostra como você pegar todo esse conhecimento que foi colocado no livro e como é que você consegue utilizar ele no teu dia a dia da carreira, né? Então você tem o guia do atleta corporativo, são 7 passos estruturados para você começar a utilizar, né, ensinamentos do esporte no teu desenvolvimento de competências e habilidades. Você tem uma matriz inédita de 65 esportes por 15 competências, aí você consegue escolher o melhor esporte, uma competência que você quer desenvolver, inédito. Assim, fiz um trabalho com 2 grandes profissionais de educação física, né?
ou pegar os esportes que você tem e analisar como é que você pode desenvolver algumas competências já através desse esporte. E aí, para você poder medir, né, trazer o intangível para o tangível, né, tem um índice exclusivo que a gente criou para você poder medir como os instrumentos de esportes estão influenciando no seu desenvolvimento de carreira e das competências. E mais que isso, você tem o roteiro de evolução, né, que é para entender o momento que você está e como, desse momento, o esporte pode influenciar para o desenvolvimento da sua carreira em si, e mais médio e longo prazo. Gente, olha só, eu vou ler o livro que eu acabei de ganhar, pode ter certeza absoluta que já vai ser meu livro de cabeceira, mas olha que legal, eu não vou falar aqui, não vou dar muito spoiler, porque você tem que comprar o livro. Olha só, na página 88, olha que legal, ele coloca: estabelecer objetivos claros, dividir as metas em etapas, estar preparado para ajustes, monitorar progressos, reflexões para fortalecer o seu planejamento e organização. Então, assim, se você quer um livro prático, é esse livro aqui, dá uma olhada. E já está nas grandes livrarias já? Já estão nas grandes livrarias, principalmente as online. O e-book está saindo agora nas próximas semanas. Vai ter um e-book também? Vai ter e-book também. Que legal, que legal. Isso aqui dá uma imersão, hein, cara? Interessante. Dá uma imersão. Sou suspeito para falar, mas aqui você tem ensinamentos, teoria e, se quiser, coloca em prática. Que legal, que legal. Olha só, então esse aqui é Atleta Corporativo, como o esporte molda grandes líderes. E aí você vai entender no próximo bloco um pouquinho de como toda essa trajetória dele foi moldada, de como ele chegou até aqui, e você entender que esse livro aqui é só o resultado de muitas conquistas, de muitos desafios que ele venceu. Então daqui a pouquinho a gente volta com o César e pode ter certeza que vai esperar você. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Estou recebendo aqui César Kodait, né? Tá lançando esse livro agora aqui, né? Atleta Corporativo, como o esporte molda grandes líderes, ok? César, da sua trajetória profissional, é algo assim que eu achei bem bacana, que a gente estava até partilhando aqui nos bastidores, essa mudanças de rotas que às vezes são necessárias para que a gente possa chegar onde a gente quer. E a gente não tem que ter esse medo de fazer essas mudanças de rota. Às vezes são as rotas que a gente muda, às vezes são as rotas que as pessoas nos forçam a mudar, e mesmo assim você foi fazendo essa trajetória para chegar onde você sempre queria. Como é que foi essa trajetória para você? Bom, nunca foi uma linha reta, infelizmente, a gente sabe que não dá para chegar, não tem como ser. Inclusive, se fosse uma linha reta, assim, não ia nem ser emocionante, nem transformador. Você sabe, né? cara, que assim, eu fui missionário por 15 anos, né? E 15 anos na Igreja Católica. E aí, quando eu recomecei minha vida, há 10 anos atrás, cara, foi uma mudança de rota muito brusca. E aí, no momento, assim, eu fazendo terapia, né? A minha terapeuta chegou para mim e falou para mim assim: olha, na vida é assim. Se a gente não muda de rota na hora certa, alguém vai fazer isso por nós. Eu fiquei com raiva quando ela falou isso, porque eu assim, não, mas isso gera sofrimento, isso gera tal. E aí, depois a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que ou a gente muda, pra gente chegar onde a gente quer, ou a gente muda de rota, ou a vida faz a gente mudar. O sofrimento é o trampolim, né, para o nosso sucesso, Sim. né? Sem o sofrimento, a gente não se desenvolve, né? Exato. O ser humano, ele tem a característica de querer ficar de uma maneira que seja confortável, né? E o sofrimento, a dor, né, Sim. que faz você tomar ações, né, e se motivar a fazer alguma coisa diferente. Com você foi a mesma coisa? Mudanças de rotas que você tomou e outras que você foi obrigado vieram. Foi. Então eu comecei a minha carreira no mercado financeiro, aí por mudanças aí estruturais do próprio mercado financeiro, passei pela crise da Ásia e da Rússia, isso aí foi em 1996, 1997, as duas crises, o mercado mudou muito, né? Muitas empresas fecharam e tudo mais. Comecei no mercado financeiro, só que comecei como analista. Aí comecei a visitar clientes para explicar, né, a essência de cada um dos fundos de investimento que tinha, as estratégias e tudo mais. Eu trabalhava no back-office aí fazendo essas estratégias. E aí descobri que, na verdade, o que eu gostava e o que me diferenciava era a área de vendas, né? E acabei indo para a área de vendas daquela própria instituição financeira e depois, quando fui obrigado a mudar de trajetória para a primeira vez,
eu fui para uma empresa de tecnologia, para o mercado financeiro na área de vendas, né? E aí comecei a ter um desenvolvimento muito rápido, né? Por mudanças, né? Pessoas que saíram e coisas que aconteceram, fusões, aquisições, muito rápido. Eu não estava preparado para aquilo, mas assim, a resiliência e o esporte sempre foram minha base para conseguir evoluir. Aí comecei a procurar também mais conhecimento em cima de cursos e MBAs e tudo mais, né? Até chegar a um patamar bem interessante, com um cargo em América Latina, e, de novo, fusão e mudanças impostas nesse caso, né? Eu acabei sendo mandado embora da empresa. Aquilo que você fala, acho que para você evoluir as coisas precisam acontecer, né? Não tinha como ficar, era um ambiente muito diferente de uma empresa comprada, que era maior local versus uma internacional. Você tem uma série de fatores, benefícios, salários e tudo mais que não batem e tem que ser tomadas algumas decisões aí estratégicas, né? E aí fui empreender, né? E sair daquela posição segura numa cadeira executiva para o empreendedorismo, né? Nesse país você precisa ser muito criativo, muito resiliente para empreender, né? Aí eu descobri que eu queria mesmo era voltar para a vida corporativa, voltei para a vida corporativa, cresci, tive problemas de trazer resultados, isso me levar a acumular mais coisas dentro da minha função e desbalancear totalmente minha vida, focando 90% no trabalho e o restante na família e na minha saúde, né? Aí tive que fazer uma mudança de rota quando eu vi que estava perdendo minha família e também estava perdendo minha saúde física e mental. E como foi esse momento? O que fez você ter essa certeza? Porque o que você está falando aqui é muito bacana, viu, César? Porque muita gente está nos assistindo aqui, às vezes, não tem essa consciência, né? Ela está dedicando, a gente tem que entender que a vida ela é um equilíbrio. E às vezes a pessoa ela vai para um lado só e abandona todo. Qual foi o momento, assim, você disse que na hora que eu estava perdendo, mas você lembra do dia que você falou, cara, agora eu preciso mudar a rota? Não dá para manter desse jeito. Você lembra desse dia? Eu tive alguns sinais, né? Assim, primeiro, o casamento está indo mal, é um sinal. Você se olhar numa foto e ver que você está fora do peso, é um outro sinal. Você vê que está perdendo momentos importantes com seus filhos, né? E pais e outros familiares também. São sinais, né? É que eu não esperei o momento, as coisas foram acontecendo, né? Mas você tem que tomar decisões na vida, né? Então, assim, eu tenho algumas maneiras de tomar decisão, né? Eu tento separar o mental do mental e ir mais para o físico, né? Aquilo que aquele teu corpo diz que você deveria ir, né? Então, quando eu estava nesse momento, era um momento que eu viajava 70% do meu tempo, né? Entre América Latina, dos países da América Latina, Europa e América do Norte, né? E tinha desafios aí para estar no aniversário de um ano da minha filha. Conseguia, estava lá, dava um jeito de chegar, né? Nem que chegasse, pegasse o avião, vinha para o aniversário e voltasse, né? Ou de fazer algum tipo de atividade física. E aí eu tive que parar, né? As coisas começaram a acontecer, fui fazer terapia de casal, então você vê que as coisas não estão acontecendo. Eu parei e comecei a mentalizar, né? Por onde eu quero seguir? O que eu quero fazer? Né? Tomei umas decisões, algumas surtiram efeitos, então no físico mental sim, no da família não deu muito certo, acabei me separando, né? E aí eu tive que fazer mais uma mental para qual caminho eu vou tomar daqui para frente, né? Então, inclusive, saí da empresa que eu estava, mudei meus hábitos, tentei salvar o casamento, não deu certo, e agora como é que eu faço para criar bem minhas filhas dentro de um desafio que elas vão estar enfrentando, né? E como é que eu me preparo psicologicamente, né? Me recupero psicologicamente para onde eu vou querer estar daqui 1 ano ou 2 anos quando eu estiver bem de novo, né? E eu faço um exercício muito, muito interessante, né? Então, eu me imagino numa corrida, na verdade em 2 corridas, né? Então eu fecho o olho e mentalizo, né? A corrida A, a corrida B. E eu na linha de largada, na mesma posição, com a mesma respiração e uma expectativa do início. E essa corrida nunca vai acontecer, nunca vai ter a largada. Eu fico lá mentalizando as 2 corridas, né? Então um para o caminho A e o outro para o caminho B, né? E uma certa hora o meu corpo mostra, né, que nessa corrida A, meu corpo está querendo correr, sair rápido, né, evoluir. E na B, eu continuo brigando com a minha mente para, né, se eu quero largar mesmo ou não, né? E aí acaba escolhendo.
Tem outras maneiras que eu uso também, até às vezes eu pego esportes de alto impacto, né? Deixo depois aquele suor, você está cansado, esgotado, tua mente limpa e aí você consegue trabalhar melhor. Porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, você sabe o que você quer e o que é melhor para você ou para quem está em volta, à sua volta. Só que a tua mente ela te engana. Sim. Seja por medo, receio, uma série de coisas que você tem que limpar isso para poder tomar a decisão certa, né? E nesse cenário eu comecei a tomar algumas decisões e acho que eu fui para um caminho interessante. Então eu tive uma pausa na minha carreira, foquei mais nos negócios paralelos, como investimentos e empresas da família, né? Me recuperei psicologicamente, consegui dar um suporte grande para minhas filhas durante esse período aqui e depois voltei para a vida corporativa, que exige bastante, mas muito bem preparado. Né? Hoje você é CEO de uma empresa também. CEO de uma empresa de tecnologia global, a empresa americana. Ah, entendi. E como foi esse trajeto de você chegar nela? E como é que está hoje? Porque hoje você lida com essa parte de ser escritor também, né? E como é que você lida com todos esses espaços aí? Isso aqui é como uma ultramaratona, né? Então você tem que parar, respirar, recalibrar, você tem que mudar as suas prioridades. Assim, o livro demorou, esse aqui, 1 ano e 5 meses, né? Para ficar pronto, desde a primeira palavra que eu coloquei no papel. Eu tive pausas, né, nele, voltei, repensei, né, como é que pode ser uma obra aí que faz sentido, que traga as 3 coisas que eu quero. 1 é realizar meu sonho, 2, trazer conhecimento e mudar vidas, e 3, uma causa social, né? Parte da receita desse livro é voltado para um programa de jovens aprendizes, onde a gente ajuda eles a entrar na faculdade, a gente paga pelas mensalidades, depois coloca eles no mercado de trabalho, né? Então eu consegui colocar essas 3 coisas dentro desse propósito aqui. Obviamente eu tive que desbalancear um pouco minha vida, né? Mas as minhas filhas entenderam o tempo que eu não podia estar com elas e estava ali escrevendo durante o final de semana, ou noites, em claro, sem dormir, e ao mesmo tempo lidando com, né, a vida profissional de grandes transformações, né? A gente passou por uma fusão há 3 anos atrás e mudanças continuam acontecendo e o meu dever, né, deixar um ambiente saudável para todos os nossos colaboradores e prover o crescimento para a empresa na América Latina. Aqui no capítulo, deixa eu olhar aqui, cadê aqui? Aqui. No capítulo 2 você diz o seguinte: como o esporte prepara você para o sucesso? Esse sucesso você diz só na vida empresarial ou em todas as áreas da vida? Mas eu quero que você responda para mim, mas não é agora, sabe? Porque eu tenho que ir para o intervalo. Mas vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estou recebendo o César Kottait, lançamento desse livro maravilhoso aqui. E eu fiz uma pergunta para ele no nosso bloco anterior, né? Que ele diz o seguinte: como o esporte prepara você para o sucesso? Por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque quando você traz o esporte à vida corporativa, o esporte pode mostrar muita coisa. E às vezes a gente acha que a nossa vida financeira, a nossa vida profissional vai mostrar coisas no esporte, e não é. Às vezes o esporte ele pode mostrar alguns gaps também que está na nossa vida empresarial. É isso mesmo? Exatamente. Se você pegar pesquisas, né, como da Harvard Business Review, você vê que 45% dos top executivos praticam esportes constantemente, né? A prática de esporte, atividade física, ele aumenta em 72% a tua possibilidade de sucesso. Então o esporte realmente ele mostra, essas estatísticas mostram que o esporte ele é benéfico para a tua vida profissional. Obviamente a gente sabe que é também muito benéfico para a tua condição física e mental, né? Agora, como você mencionou, o esporte, ele mostra também aquilo que a gente evita, né, na nossa vida ou no esporte, está relacionado ao nosso desenvolvimento e ao sucesso, né? Então, o ser humano ele tem esse bloqueio, às vezes, de fazer, tomar algum tipo de ação, né, e acaba ficando muito naquilo que é repetitivo. Só que aquilo que é repetitivo no teu dia a dia não é o que vai te trazer o crescimento. Provavelmente o que vai te trazer o crescimento é aquilo que você evita, né? E que você evita constantemente.
né? Sim. Então, o esporte, como exemplo, vamos pegar a corrida, né? Uma pessoa que ela corre todo dia o mesmo trajeto, no mesmo tempo, né? Você vê que ela está acostumada com um ambiente, uma força que ela tem que empregar, que é constante. E ela pode pensar que aquilo é constância, e que na minha profissão ser constante é importante. Mas não tem evolução. Então, às vezes, falta evolução. É aquela pessoa que trabalha bastante, ela é constante, né? Mas ela não tem aqueles percalços ou vai atrás daquele desafio que vai levar ela para um patamar novo. A gente pode afirmar, então, que isso significa que essas pessoas com esse perfil que elas procuram, elas trabalham para ter uma certa estabilidade e ali elas ficam, não procuram novidade, é isso? Elas se sentem confortáveis com com o dia a dia rotineiro, por exemplo. Né? Você tem um outro exemplo na própria corrida, né? Aquela pessoa que ela vai correr e ela quer chegar a um tempo determinado. E ela começa a ver que não vai chegar porque já está logo nos primeiros quilômetros muito abaixo do que onde deveria estar. E ela desiste, ela para de correr. Uhum. É aquela pessoa que evita a derrota. Né? Isso acontece no esporte, isso acontece no mundo corporativo. A corrida também, ela mostra o quanto você coloca de energia na competição. Sim. Né? E eu era uma pessoa muito competitiva e punha uma energia muito grande até numa brincadeira entre os amigos que eu queria ganhar. Né? Até eu descobri que não é ser competitivo contra os outros não é onde eu deveria colocar a minha energia, e sim ser competitivo comigo mesmo. E só vou descobrir isso, você tem uma ideia, na corrida, eu olhava uma pessoa, a minha motivação era olhar a pessoa da frente e querer ultrapassar ela. Eu competia com uma pessoa que nem sabia que eu estava competindo com ela. E não competia para ter uma constância na minha corrida que me fizesse chegar com o melhor tempo. Isso que você está falando é uma coisa bacana, porque assim, como psicanalista, né, neuropsicanalista, a gente vê muitas vezes as pessoas elas disputando com os outros, né? A régua dela não é a dela, é a do outro, né? Então eu quero passar o outro, eu quero ser melhor que o outro. Ou seja, então isso é um erro grave que através do esporte a gente pode entender que a briga de superação não é com o outro, mas é comigo mesmo. Porque é relativo, você fala assim, alguém faz lá 10 quilômetros em tanto tempo, tá, mas eu faço desse por enquanto por causa dessa limitação, às vezes não estou acostumado, é a minha alimentação, ou isso e aquilo tal. Então, o esporte ele pode ajudar, porque a gente vê que há muitas pessoas, não falo muitas, muitas mesmo, que elas estão disputando com os outros e não com elas mesmas. Então, é isso que o livro também mostra e é isso que você está dizendo? Sim, exatamente. E assim, a minha recomendação vai jogar golfe. Eu aprendi lá. No golfe você não está jogando contra a pessoa e não tem nem como jogar. É você e você mesmo. Né? Como você vai melhorar. Cada buraco vai te mostrar como é que você faz para evoluir. O golfe, olha que bacana. O golfe. Foi onde deu uma desacelerada nessa minha vontade aí de competição. Né? Mas assim, tá falando muito de esporte, mas acho que a atividade física também mostra muita coisa. Né? Musculação, por exemplo. Olha que interessante. Às vezes você prefere fazer uma máquina do que, né, fazer um exercício livre, um agachamento livre, né, onde você precisa de mais equilíbrio, precisa ter certeza se você está fazendo o movimento certo, né, que uma máquina mostra exatamente o seu movimento. Né, então, isso aí mostra que você pode estar evitando projetos desafiadores, projetos inovadores, ou alguma coisa que te exija mais, e você vai mais para o seguro. Né? Agora, um que eu acho bem interessante, uma analogia ali de quem está na academia e se olha mais no espelho do que realmente está executando os exercícios. Tem muito disso. Tem muito disso. E você vê, e a pessoa que está fazendo a live ali, ou está tirando, filmando para depois colocar na rede social, está mais preocupada com a imagem do que realmente do benefício daquela atividade física. E como é que isso se consegue ver essa pessoa no mundo corporativo? Muitas vezes é aquele líder que não está preocupado com como ele vai inspirar, ou como ele vai desenvolver, ou como ele vai fazer as coisas acontecerem junto com a equipe. E sim aquele que está preocupado com a sua imagem. O espelho ele é para te mostrar se você, que está na academia, é para mostrar se você está fazendo o exercício certo. É para você se ver e ajustar. E não para trabalhar teu ego. Sim.
E no mundo corporativo isso é muito perigoso, né? Porque se a pessoa trabalha pelo ego, ela vai esquecer do resultado, né? A maior parte das pessoas que eu converso que são empreendedoras, não quer dizer que um executivo não é empreendedor. Muitos executivos, principalmente de sucesso, são empreendedores, empreendem dentro de uma corporação. Mas o que eu mais escuto de empreendedor é falar que eu saí da carreira executiva porque eu era um marionete e só fazia as coisas para poder estar politicamente bem posicionado. E às vezes a política fala mais alto do que realmente o resultado. Sim. Né? Ou se não, coloca que bater a meta, né, o que a empresa sempre espera de você para ganhar teu bônus, né, seria o teu principal objetivo. E na verdade não é. Isso aqui é uma coisa passageira. Você não vai conseguir bater a meta sempre, né? O que vai fazer você ter uma constância e subir numa carreira respaldado de conhecimento e pessoas em volta que vão te impulsionar é a constância que você tem, e não aquela bateção de meta, e sim como é que você consegue transformar um negócio em pessoas. Sim. Então você já joga golfe? O que você faz de esporte? Golfe, tênis, snowboard. Na verdade, assim, eu sou judoca, por natureza, né? Então eu tenho muito enraizado em mim o conceito japonês, o conceito do judô, né? As lições de honra do judô. Mas eu faço qualquer esporte que me desafie. Eu busco desafio no esporte. Então, assim, eu não sou um grande esportista em nenhuma modalidade específica. Obviamente o judô sim, foi onde eu coloquei mesmo foco, tempo e procurei me desenvolver, mas os outros é mais pelo desafio, né? Então, se tiver alguém jogando peteca na praia, eu vou ficar olhando e vou querer jogar e ver como é que eu me porto dentro dessa experiência. Você acredita, então, que toda pessoa que quer empreender, um executivo, ele tem que ter um esporte por detrás? Não necessariamente, assim, ele pode ter um coach, ele pode ter sorte, ele pode ter um monte de coisa, sim, mas o que o esporte ajuda, ele ajuda. E assim, vamos lá, estamos falando de conceito, estamos falando de uma série de coisas, mas tem duas coisas que a gente não pode esquecer e hoje em dia estão sendo super falado, né? A primeira coisa é a mental. É a mental. A vida que a gente vive hoje é uma loucura, né? Eu estava lendo ontem uma modelo famosa falando, eu não consigo mais nem ter relacionamento, né, mais íntimo com meu namorado porque a vida é uma correria, né? Foi até um impacto, porque ele falou, mas se até esse casal aqui tem esse problema, né? Então, mas assim, a vida, ela tá numa acelerada. Mas isso é mais comum do que você imagina. E hoje, se você não tiver uma forte resiliência mental, é difícil você ter uma alta performance. Total. Eu sou psicanalista e lá eu tenho clínica também, então assim, muita gente que eu coatendo, né, vários empresários, empreendedores, atletas, artistas, então assim, você vê que a galera hoje tem trocado, olha que loucura isso, cara. Tem trocado, e gente jovem, com 30 anos, 20 e poucos anos, trocando dentro do seu casamento a sua vida íntima, pelo celular, por maratonar série, e realmente percebe-se que vai se trocando os valores, né? E isso que você falou, você achou, ficou é que eu tô no consultório todo dia também, e aí eu vejo isso com muita frequência, que é muito triste em relação a tudo isso, né? Eu te perguntei também do esporte, porque assim, muitos pacientes meus, uma das primeiras coisas que eu faço, se ele é ansioso, se ele tem depressão, é indicar o esporte. Porque o esporte, ele ensina disciplina, ele ensina a gente a se desafiar. Por isso que eu te fiz essa pergunta por detrás, porque o quanto hoje, antigamente, a gente falava assim, eu não tenho tempo. E a gente vai entendendo que o esporte, ele precisa ser incluído como se fosse desculpa a expressão, uma refeição do dia. Eu tenho que praticar esporte, porque isso vai me trazer saúde mental, isso vai me trazer criatividade. É um pouco isso que você fala no livro também? Bastante. Refeição, né? Você comentou. Refeição é necessária. Uhum. Você parar para comer, ele faz parte do teu dia. Sim. Porque se você não parar para comer, você não vai ter energia para terminar teu dia. Sim. Né? Ou não vai ser eficiente, ou vai conseguir desenvolver o que você precisa ser feito, né, em um tempo hábil considerável. Então, parar para comer é perda de tempo? Não. Você tem que comer. Sim. Você pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Você pode ter uma reunião durante o almoço, você pode estar pensando em outra coisa e tudo mais. Sim. O esporte tem que ser a mesma coisa. Eu não tenho tempo para o esporte.
desculpa, primeiro é questão de foco, né? Se você tiver foco, você vai ter tempo para fazer qualquer coisa na tua vida. Exatamente. Fica um pouco menos no Instagram, né? Que nem você falou, né? Ou assistir menos séries, né? Olha, e vai, mas o esporte não é tempo perdido, é tempo ganho. sim. Que você vai, ele oxigena teu cérebro, ele vai te deixar mais disposto. Você vai ganhar ao longo do dia, praticando o esporte, seja no começo ou no final do dia, é transformador. Não é tempo perdido, ele é eficiência. É como o almoço que você falou, Não, como comer. Cara, existem pesquisas que provam que a média do brasileiro, olha que triste isso. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês, essa informação, essa continha de padaria, é para você entender duas coisas. Primeiro, o quanto é importante ter esse livro, porque eu já tô fã, eu já quero começar a ler ele hoje. E segunda coisa é você entender como o brasileiro ele não tem foco, ele não tem disciplina. A média do brasileiro, ele fica no mínimo, 3 horas no celular por dia, em rede social, vendo a vida dos outros. Se você pegar isso e se você somar 3 horas vezes 30, e se você dividir por 8, significa que a gente, no mês, a gente perde 3 dias úteis de trabalho cuidando da vida dos outros. Se a gente pegar 3 horas de rede social por dia, que é a média mínima de um brasileiro, se eu pegar 1 hora por dia e fazer esporte, a minha vida já começa a mudar muito. Ou ler um livro. Ou ler um livro. Olha o que eu estou dizendo, só de 1 hora. Não foi pra você largar o celular, de você largar as redes sociais, não é isso. Tá? Todo mundo aqui utiliza, é normal. Mas a gente precisa entender o quanto foco e disciplina é importante. Mas ó, deixa eu ir pro intervalo, senão vão brigar comigo. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estou recebendo aqui César Kottait, quase falei errado. Tá aqui o livro dele, nas melhores livrarias e também nas plataformas. Mas, cara, então o esporte hoje ele é importante. Cara é sobrenome também. Cara, é verdade. O esporte ele é importante, né? E você acha que o esporte também ele alivia a saúde mental das pessoas? Você acredita? Não, totalmente. Não tem nem que pensar. Para mim, até o meu exemplo, acho que até várias histórias que estão dentro desse livro aqui, mostra muito isso. A minha saúde mental ela existe por causa do esporte. Quando eu preciso, assim, como todo mundo, às vezes eu estou meio depressivo, estou infeliz, estou desesperado, tenho que fazer muita coisa e não vou ter tempo de terminar. A primeira coisa que eu vou fazer é esporte. Antes de vir para cá, eu falei, deixa eu passar rapidinho na academia, vou fazer 20 minutos de esteira, oxigenar o cérebro. Né? Assim, para mim o esporte é fundamental. Hoje você pratica o que de esporte? Os principais hoje, surf é o que mais me atrai, de vez em quando eu vou botar um judô com o pessoal mais graduado, tênis, estou voltando pro golfe, fiquei um tempo parado, corrida, bicicleta, e aí faço bastante academia. E uma coisa nova já que chegou há alguns anos para mim é Pilates e Yoga. O Pilates eu faço... Que tem a ver com mente que a gente está falando aqui. Pilates eu faço por causa da coluna. É ótimo. Core, trabalhar o core. Sim. Mas também trabalhar a mente, né? Cada exercício. Quer ver um interessante? É um exercício hoje usado por personal trainers na academia, no treino funcional... mas a famosa prancha. Prancha? Então, Puta, tem uma história boa pra te contar. Continua que eu vou te contar. Quando é que você faz me fala como é que você se sente quando você vai fazer uma prancha. Cara, você sabe que eu passo vergonha. Eu vou te contar por quê. Eu vou te contar isso. Me conta. Cara, olha que interessante. Lá no Pilates que eu faço, eu acho que eu sou o mais novo lá. É triste, porque muita gente mais nova, eu tenho 45 anos de idade. E tem 2 pessoas lá, que é o Toninho e a Dona Maria. Toninho e Maria. O Toninho tem 72 anos. A Dona Maria tem uma faixa de 62. E quando acaba o Pilates, a gente vai fazer disputa de quem fica mais tempo na prancha. Cara, eu fico 1 minuto. E olhe lá. Sabe quanto é o recorde do Toninho? De 70 e poucos anos? 5 minutos. A Maria fica quase 4. Eu perco toda vez. Eu falo, gente, que absurdo isso. Então, mas você falou da idade do Toninho. Do Toninho. Mas não tem a ver com a idade, não é o corpo. É o mental. Então, prancha é mental. Assim, e é o melhor exercício mental que você pode fazer.
Porque você já começa a sofrer antes de começar a fazer um negócio. Ninguém gosta. Que nem Você fazer já fala, burpee, né? Não, pra mim, burpee é terrível. Eu faço as corridas de obstáculo. Uhum. Se você não consegue passar o obstáculo, eu passo, porque quem não passa tem que fazer o burpee. E me destrói. Eu aí eu já chego destruído pro próximo obstáculo. Mas a prancha, você começa a sofrer antes. Você fala, putz, vou ter que ficar lá. Você começou a fazer, você fala, eu não vou aguentar. É um exercício mental. Toninho deve ter uma força mental gigantesca. Para ele ficar 5 minutos, assim, é mental, não é o corpo. Uma hora o corpo se adapta. O corpo se adapta quando você está correndo, quando você está pedalando, quando você está andando. Quando você vai ver, você começa a fazer automático. O Toninho está no automático, mas com um trabalho mental incrível. Absurdo. Ele quer mandar um abraço e um beijo aí pro Toninho, pra Dona Maria. Cara, eles, olha, eu vou te falar, eu passo vergonha. Eles conseguem ficar 5 minutos lá. Mas e essa ligação do mental, assim, que você diz assim, a questão esse sofrimento antecipado, essa ansiedade da dor, do sofrimento, que leva, às vezes, as pessoas não conseguir? A não fazer, a ficar na inércia. Então, eu vou parar, não vou fazer, né? E aí, como que eu falei, né, dos esportes, que você começa a ver no esporte o que a pessoa está evitando na vida dela, que está deixando ela se desenvolver na sua carreira. Sim. Né? Mas o mental, assim, ele vai guiar sempre. Ele vai te enganar, ele vai te limitar, né? Se você souber trabalhar esse mental, é aí que você começa a ter a tua escalada mais potente para chegar no sucesso. Sim. Hoje, eu acho que o maior desafio é o mental. É o Sim. mental. Assim, o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma era complicada para nós, que já viemos lá de trás e estamos acostumados a sofrer, Sim. que era normal sofrer, né? Mas mais ainda para as novas gerações. E, digo, profissão do futuro. Para você ter uma ideia, a minha clínica, hoje nós temos 15 psicanalistas hoje na minha clínica, né? Fora neuro, psiquiatra. Pra você ter uma ideia, as agendas lá estão lotadas. Até o fim do ano nós vamos estar com quase 63, porque eu tenho uma escola de psicanálise também, e os meus melhores alunos chamam para trabalhar na minha clínica. É isso que você fala, cara. Tá absurdamente... É a profissão do futuro. Sim. Psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra você não encontra. Sim. E é tanto que o pessoal ainda está recorrendo, cuidado pessoal com isso, recorrendo para o ChatGPT para ser o analista deles. Cuidado, pessoal. Ele pode dar alguns insights, mas não substitui o humano. Não substitui o humano. Fala alguns nomes que estão aqui no livro. Não dá para... Se for falar, vou ter que falar os 16. Não dá. Mas tem, assim, grandes executivos. Pedro Janot, Ricardo Diniz. Bom, Pedro Janot... Posso ler aqui algum deles aqui? Pode falar. Porque para a gente valorizá-los, né? André Freire, André Villac, Cristiano Pinchetti, Daniela Sagaz, Edith Bertoletti, Ellen Jacinto, Joaquim Leite, Luciano Clima, Manuel Pereira, Mariana Abraão, Nicole Matar, Pedro Janetti, Ricardo Diniz, Rodolfo Serna, Senra, Rodrigo Silva e Roger Born. Vamos fazer o seguinte: escolhe 3 e eu te falo o que é a contribuição deles. Legal. Que tem de bem interessante aí. Vamos falar do Ricardo Diniz. Ricardo Diniz, ele é chairman do Bank of America. E eu trabalhei com ele. Inclusive, ele escreveu o prefácio do livro. Que legal. E uma história dele no tênis. Exatamente o mental. Estava perdendo, como é que ele conseguiu virar o jogo em cima do mental e conseguiu colocar em prática o que ele havia aprendido nas aulas, né? Mas o Ricardo Diniz é, assim, fantástico. É o cara mais resiliente que eu já vi na minha vida. Alguns aqui eu já conhecia, outros não. O Ricardo Diniz eu já conhecia. Mas, assim, eu posso contar umas histórias dele de resiliência que você fala, como é que esse cara fez isso e não teve um atrito mais sério com isso. E a Daniela Sagaz? Daniela Sagaz. É difícil para mim escrever sobre diversidade e inclusão, né? Eu não vivenciei muito isso, por mais que na minha infância eu tive um pouco de falta de inclusão e sofrer com bullying, eu não posso falar que sou expert no assunto. Daniela Sagaz, com as dificuldades físicas que ela tem, né, ela consegue fazer esportes como CrossFit. É uma coisa inacreditável. Quando ela me contou, na nossa entrevista, né, nosso papo para saber sobre o livro, não conhecia, né, não a conhecia, e falei, mas
Como assim você consegue fazer crossfit? Legal. Daniela, já, por favor, leve esse recado para ela. Então, vou deixar aqui no ar. Ela está convidada para vir aqui no nosso programa e falar, porque é muito importante a gente trazer, né, essas inclusões, essas histórias de superação, né? Porque às vezes a gente se limita tanto e a gente vê aí que o limite às vezes está mais aqui dentro do que a gente imagina. E é engraçado, assim, o capítulo de diversidade e inclusão, porque o esporte realmente ele permite a inclusão e a diversidade. Mas depois que ela entrou para contribuir com o livro, ele mudou, ele virou um capítulo reflexivo. Que legal. Então ele fala, realmente o esporte ele ajuda, mas será mesmo que está sendo empregado? Será mesmo que isso aqui é em todas as condições? Será que isso é para todo mundo? E aí entra os questionamentos da Daniela comigo durante essa conversa, e aí depois no final ela conta uma história, né? Que bacana, que bacana. E onde você quer chegar, César? Aonde você quer chegar? Quero chegar aonde eu consigo ter equilíbrio, e a minha felicidade plena. Tá? E a minha felicidade não tem a ver com cargo, dinheiro, tem a ver com quem vai estar na minha volta, né? E como é que eu vou estar fisicamente e mentalmente. Isso para mim não tem nada a ver quando eu comecei minha carreira que eu pensava que eu queria chegar. Sim. Ou seja, você entendeu que é propósito de vida. Você entendeu. Mas, César, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. Que alegria te receber aqui, viu? Obrigado, aqui está o livro dele, nas melhores livrarias, nas grandes plataformas digitais. Você pode adquirir. Vale a pena. Pessoal, eu fiz questão de ler aqui as pessoas porque só tem nome fera aqui. Então, nome fera, tenho certeza absoluta. Aqui embaixo vai estar as redes sociais também do César, para que você possa segui-lo. E muito obrigado, viu, César? Obrigado. Eu agradeço de novo, Júnior. Tamo junto. E até semana que vem. Ó, o programa tá acabando agora. Já vai lá no YouTube, já tá subindo agora o programa. Compartilha para que você possa aí também mandar para os seus grupos WhatsApp para que essa história do César possa inspirar você também, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.